Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Boa noite a todos, boa noite, Hugo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos que vão nos acompanhar ao vivo. É uma grande honra estar aqui novamente. A honra é toda nossa, né? Como diz a nossa companheira, parente, né? A Célia, prazer e honra, né? Estarmos aqui, prazer e honra que você esteja conosco, Hugo. O Hugo também faz parte, né, da programação da Web Rádio, né, Hugo? Tem um programa show mesmo, de segunda-feira à noite, né, Entre Irmãos. É sensacional, fica a dica, né, aos nossos companheiros, para estarem... eu sempre pego gravado, porque é sensacional mesmo as reflexões. Parabéns, viu, pelo programa. Eu não pego assim, às vezes, na segunda, na terça, eu vou pegando, sabe? Porque não há necessidade, né, de uma sequência que nem esse nosso, né? Não tem uma sequência, então dá para ir pegando, voltando, tudo mesmo, né? A gente tenta pegar alguns assuntos mais, às vezes que está acontecendo, né, ou da atualidade ali, mesclar algumas situações que a gente vê também, e aí gerar um debate, uma conversa sobre esses assuntos, né? Muito bom mesmo, muito bom. Fica o convite, a dica, né, dos nossos companheiros. O nosso companheiro Alessio vai demorar um pouquinho por conta da chuva. Agora, aqui em Ferraz, como eu estava comentando com o Hugo, antes, né, de abrirmos, não estava chovendo, agora começou. Mas que Jesus abençoe, que ele chegue com tranquilidade, né, e que a chuva seja bem amena, né, que ela não traga, né, os estragos, né, que a gente acaba vendo depois, né, nos noticiários. E vamos também já cumprimentando a todos da Web Rádio Cristo Consolador, os companheiros que vão estar aqui conosco ao vivo, os que entrarão no programa gravado, também muito boa noite. Estamos aqui já reunidos, né, para fazer a nossa reflexão de todas as quartas-feiras, dessa coleção maravilhosa que é Fonte Viva, é uma fonte mesmo, porque nós estamos aqui já há alguns tempos, né? E o texto não esgota. A gente vai vendo e esse não vimos, e outro, e é maravilhoso mesmo essa fonte, fonte viva. E só assim para a gente estar lendo, né? Porque a gente acaba sempre colocando outras coisas na frente, outras prioridades, e esse nosso momento da gente estar aproveitando, da gente estar lendo, refletindo, buscando, né, essa reflexão, esse entendimento, para a gente estar colocando no nosso dia a dia, né, que é a nossa melhora de pensamento, de sentimento, para estar, né,
sobre as nossas ações, a transformação das nossas ações, né, do nosso coração, da nossa melhora como um todo, né? E fica aqui, né, para a gente estar... É uma contribuição mínima, né, um pouquinho, mas é com muito amor, com muito carinho, que estamos aqui para dar essa contribuição para nós e para os nossos ouvintes, né, e para todos, né, que estiverem ligados aqui à Web Rádio. E já dando continuidade, Hugo, eu vou ler uma mensagem. Se você quiser fazer a preparação, tá? Eu vou ler a mensagem e aí você faz a preparação e o Pai Nosso, pode ser? Que assim fica só eu falando, né? Fica cansativo, a pessoa fala, ai, chega, para de falar. Então, hoje eu peguei do livro José Carlos de Luca, Sempre Melhor. Olha só, né? O livro já é um convite, né? O título, para a gente estar melhorando. E é o item 52. Aprendemos com todos os mestres espirituais da humanidade que as palavras criam nosso destino e, portanto, criam também a nossa saúde ou doença. A palavra, quando repetida com sentimento, cria um campo magnético, poderoso, capaz de atrair a ideia expressada. Palavras são como semente. Existem as positivas e as negativas. Nós escolhemos quais delas alimentar. Todo o processo de cura se estabelece na mente, passa pela boca e se completa no coração. É verdade que toda cura começa na mente, mas passa também pelo que sai da nossa boca. Por isso, fale somente o bem. Tenha as boas palavras para consigo mesmo, para com o próximo e para com o médico, enfermeiro, familiares e amigos, pois assim estará educando o seu corpo com sabedoria das suas palavras. Olha que interessante, né? Como a gente estava comentando no início, né? A questão da gente estar melhorando o nosso sentimento, os nossos pensamentos e as nossas palavras também, né? Veio de encontro ao que a gente estava falando. E não existe o acaso, né, Hugo? Porque a palavra ela tem força, né? Ele fala aqui que cria um campo magnético, e cria mesmo. E imagine que campo magnético nós estamos formando à nossa volta, pelas nossas palavras rude, e também em volta do outro, né? Quando a gente se refere, né, de forma rude ao outro também. Então, veja a nossa responsabilidade, né? Tanto para conosco como para o outro. Então, que a gente possa estar refletindo sobre essa mensagem e também buscando, né, guardar em nossa mente para o nosso dia a dia. E toda vez que a gente for, né, porque nós ainda temos, né, esses altos e baixos, né? Então, toda vez que a gente for proferir, falar alguma palavra mais rude, que a gente lembre, né, dessa mensagem, e que aí a gente troque, que a gente peça para Deus que eleve o nosso pensamento, os nossos sentimentos, para que da nossa boca só saia coisas boas, porque a boca fala, né, Hugo, do que o coração está cheio, não é mesmo? Sim, exatamente. Eu não vou entrar em detalhes, mas até aconteceu algo mais ou menos nesse sentido comigo hoje, né? Uma situação que né, me trouxeram palavras, né, que positivas, tal, por coisas que eu até achei que não tinha passado essa impressão nem nada, mas foi por justamente eu ter evitado certas críticas que mesmo que fossem corretas, mas que não eram necessárias. Então, às vezes, né, a questão da palavra tem um pouco a ver também com o tema de hoje, mas mesmo nós, às vezes, tendo a razão, ter a empatia ou, às vezes, deixar de lado algo é importante na nossa jornada, né? E muitas vezes a gente, como diz, né, o peixe morre pela boca. Então, muitas vezes a gente cria situações difíceis
porque a gente quer ter opinião ou quer falar sobre tudo. E não significa, às vezes, que a nossa opinião, né, não esteja certa ou que a gente não tenha uma visão, mas sempre há os dois lados. Né? Nesse mundo de provas e expiações, as coisas são muito relativas. Então, mesmo que, né, aconteça um erro, que alguém nos machuque ou cause algum tipo de dano, mas ninguém sabe o que levou aquela pessoa, né? Às vezes a gente assume que é maldade mas é uma série de fatores que podem acontecer com a gente também. Então é interessante, né, nós evitarmos esse julgamento, né? Ou até que façamos o julgamento, porque nós somos falhos, mas às vezes expressar esse julgamento, ter aquela palavra mordaz, né? Isso nos prejudica também. Às vezes não é necessário. O tempo vai cuidar das coisas, né? Muitas coisas da nossa vida o tempo leva, mas, né, muitas vezes a gente entra, né, nessa sociedade, eu sei, ou eu quero ter opinião, ou a minha opinião vale mais do que a dos outros, e nisso a gente acaba se enrolando muito. Então, né, é interessante também, né, nós pensarmos sobre esse poder da palavra e também do silêncio, né, de, às vezes, não, eu sei o que aconteceu, ou eu tenho uma visão, mas eu não preciso expressar, deixa o tempo, deixa embora, porque não vai mudar o outro, né? Às vezes a gente também tem muito essa coisa de a palavra mudar, né? Às vezes muda com o tempo, mas não é instantaneamente, né? E Jesus Cristo é um exemplo, né? De quantas palavras, quantas ações ele deixou e a gente aqui ainda está tentando mudar. Então tem coisas que é um processo, né? Mas, né, diante desses comentários, dessas reflexões, eu vou convidando os nossos amigos que estão conosco, aqueles que se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, de nosso anjo de guarda, nosso mentor amigo, que já nos envolve em uma energia muito tranquila, muito suave, e vamos sentindo os nossos pensamentos desacelerando, tranquilizando, e vamos todos envolvidos nesse equilíbrio, nessa harmonia, elevando o nosso pensamento até Maria de Nazaré, e ela, essa mãezinha amada, vai nos envolvendo em seu manto azul celeste, nos dando muita paz, muita tranquilidade. Ela que é exemplo de reforma íntima, de benevolência, de paciência, de empatia, de renúncia para aqueles que a procuravam, de sempre ter uma palavra amiga, uma palavra doce, uma palavra de esperança e de fé. Que possamos aprender com essa mãezinha amada a transformarmos o nosso coração, a nossa fala, numa fala mais positiva, mais amiga, mais fraterna, mais empática com os erros, com os defeitos, com as dificuldades do próximo. Que possamos ter, através da nossa fala, essa tranquilidade que abraça, que envolve os corações das pessoas ao nosso redor, lhes dando fé, lhes dando esperança, força para caminhar a jornada. Assim, vamos rogando essa mãezinha que ore por todos nós, que nos envolva em sua luz, e que ela possa nos representar e nos elevar o pensamento até o Mestre Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso irmão mais velho, exemplo de sabedoria, de prudência, de bondade, de equilíbrio espiritual, material, para conduzir a vida de uma forma tranquila, feliz, independente das circunstâncias, das dificuldades, das visões que tinham sobre ele, das situações que o provaram, que o colocaram, que possamos aprender a desenvolver a sabedoria do Cristo na nossa vida, na nossa conduta, ao longo da nossa jornada, sabendo que tudo passa, menos aquilo que plantamos de amor, de luz, de esperança, de maturidade espiritual, aquilo que deixamos como virtudes, como exemplos dignos para as pessoas ao nosso redor. Assim, vamos rogando ao Mestre que nos guie diante da vida para que possamos fazer escolhas mais maduras, para que lembremos do seu evangelho, dos seus exemplos nesse mundo moderno, que apesar de ser moderno, mas tem as mesmas dificuldades, as mesmas provas, as mesmas expiações, os mesmos processos, que possamos aprender a enxergar além de todas as luzes, de todas as cores, de todas as coisas materiais, para enxergarmos a luz, a sabedoria, a suavidade da espiritualidade, todos os dias na nossa vida, querendo fazer parte
que possamos ter essa sensibilidade e essa maturidade. Assim, vamos rogando ao Mestre Jesus Cristo que nos eleve o pensamento e nos represente diante do Pai, da causa primária de todas as coisas, da fonte de equilíbrio, de fé, de harmonia, de todos os elementos desse universo, desse mundo. Ao Pai, nós louvamos, agradecemos por essa oportunidade, por essa reencarnação, por esse momento em que vivemos nesse mundo, pelas oportunidades que temos todos os dias, pelos desafios que são elementos de construção do nosso eu futuro, que possamos enxergar em todas as provas, em todas as dificuldades, em todas as dores, esse elemento transformador que vai nos ajudando a nos espiritualizar, a crescer, a amadurecer, a ter visões diferentes da vida. Assim, nós somente agradecemos e louvamos ao Pai com a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no infinito de todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, na medida em que amadurecemos e aprendemos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. E assim, vamos pedindo licença para darmos início ao programa, às reflexões da noite de hoje, e que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, Hugo, graças a Deus, obrigado pela bela preparação. Já estamos assim, já bem intuído mesmo, né? Que estejamos bem receptivos, bem envolvidos com a espiritualidade de luz, a estar nos intuindo, né? Para essas reflexões da noite de hoje, que possa, como a gente estava comentando, nos auxiliar, né? No nosso dia a dia, nossa melhora, como é o grande objetivo da nossa reencarnação, né? E é o livro Fonte Viva, que traz o nome, né, dessa coleção maravilhosa, né, coleção Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo nosso irmão Emmanuel. O item 172, ante o Cristo libertador. Então, diante, né, de Jesus. Eu sou a porta, Jesus. João, capítulo 10, versículo 7. Segundo o léxico, a palavra porta designa uma abertura em parede, ao rés do chão, na base de um pavimento, oferecendo entrada e saída. Entretanto, simbolicamente, o mundo está repleto de portas enganadoras, dão entrada sem oferecerem saída. Algumas delas são avidamente disputadas pelos homens que, afoitos na conquista de posses efêmeras, não se acautelam contra os perigos que se representam. Muitos batem à porta da riqueza amoedada. Espera aí que eu perdi aqui. Muitos batem à porta da riqueza amoedada. E depois de acolhidos, olha o nosso companheiro Alessio, seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite a todos. Firme e forte, estamos aí. Muitos batem à porta da riqueza amoedada e depois de acolhidos, acordam encarcerados nos tormentos da usura. Inúmeros forçam a passagem para a ilusão do poder humano e despertam detidos pelas garras do sofrimento. Muitíssimos atravessam o portal dos prazeres terrestres e reconhecem-se de um momento para outro nas malhas da aflição
e da morte. Muitos varam os umbrais da evidência pública, sequiosos de popularidade e influência, acabando emparedados na masmorra do desespero. O Cristo, porém, é a porta da vida abundante. Com ele, submetemo-nos aos desígnios do Pai Celestial. E nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado e serviço em favor de nosso próprio crescimento para a imortalidade. Vê, pois, a que porta recorres na luta cotidiana, porque apenas por intermédio do ensinamento do Cristo alcançarás o caminho da verdadeira libertação. Fantástico, né? Fantástico o texto, trazendo algo. Emmanuel, né, pegou um trechinho, uma citação de Jesus e veio descrevendo, como você bem colocou na abertura, né, da sua, que você estava comentando, parece que foi escrito ontem, né? Parece que foi ontem, de tão atual, né? Infelizmente ainda para nós quanto humanidade, né? Como esse texto está atual, como nós ainda estamos abrindo, procurando portas de ilusão, portas da riqueza, portas de ser o maioral, né? De poder, portas de questões para estar acima do outro, né? Na sociedade, de destaque. Essas portas que, como o Emmanuel nos traz aqui hoje, que são puras ilusões, que vão nos trazer compromissos, né? Muitos fortes para as próximas reencarnações, que nós vamos estar nos atolando, né? Que ele coloca no início do texto, portas sem saída, porque à medida que nós vamos adentrando a esses tipos de porta, nós vamos só, desculpa a palavra, mas nos afundando, né? Ao invés de estarmos buscando a nossa melhora, a nossa transformação. Vamos nos comprometendo, né? Conosco e com o outro, deixando essas, como a gente estava comentando, né? Também na abertura da primeira mensagem, né? Do nosso irmão José Carlos de Luca, deixando, né, as oportunidades passarem. E essas portas, né, que nós temos também no Evangelho, várias portas, né, no Evangelho que traz para nós esse alerta que Jesus trouxe para nós, que ele coloca que ele Emmanuel coloca que ele é a única porta, pois ele é a verdade, o caminho e a vida, né? Ele trouxe para nós os ensinamentos, mas temos também no Evangelho muito dessas portas, né? Muito desses alertas do falso Cristo, da porta larga, né? A porta da perdição, e que a gente busque, né? Aquela porta estreita, mas para nós ainda é muito difícil, porque nós não queremos dificuldade. Pelo contrário, né? Nós queremos as facilidades, algo que já venha pronto, algo que seja muito rápido, pois nós somos muito imediatistas. Nós não, muitas das vezes, não queremos esperar a próxima reencarnação, não queremos esperar chegar na parte espiritual. Não, eu quero agora esse paraíso, né? E aí vem toda a questão da ilusão, né? Pois aqui é um mundo de provas e expiação, né? E a felicidade é relativa. Não teremos esse paraíso, né? Falei bastante, né, Hugo? Deixa eu passar para você. Não, que é isso, tava ótima reflexão, eu estava pensando aqui, né, sobre essa questão das portas, e veio não sei se vocês assistiram, né, o que está nos ouvindo,
o Round 6, né? A gente tem aquelas escadarias que sobem, descem, fazem um labirinto. E aí veio aqui na minha mente também o mito do Minotauro, né? Que tinha o labirinto também, né? Então, a gente vê que nós hoje temos, né, todo um novo conjunto de portas, de ilusões para todos os gostos. E quanto mais a sociedade evolui, mais tipos diferentes de ilusões nós podemos nos envolver. E aí vem, né, Jesus Cristo e vem a espiritualidade como esse fio, né, que lá naquele labirinto pode nos conduzir a uma saída segura, né, que pode nos ajudar a voltar. Porque se nós não tivermos essa base espiritual, saber o que nós estamos fazendo no mundo, né, definir as nossas prioridades, vai vir uma série de coisas para nos iludir, né? Tantas, digamos assim, que todos nós acabamos nos envolvendo, né? De ter que sobreviver, ter que pagar as contas, ter que trabalhar, né? Todo esse processo que nos desgasta, que é natural, né? Mas as outras ilusões que vão colocando, você precisa disso, precisa consumir tal coisa, precisa parecer tal tipo de pessoa, precisa fazer isso, e aí precisa competir com o outro, né? E tudo isso são processos de ilusão, que, né, é importante nós termos a nossa profissão, trabalharmos, darmos o nosso melhor, mas todos nós em espírito somos iguais, somos crianças em aprendizado. Então, se não tomarmos cuidado, essas portas do mundo material, essas ilusões vão nos fazer ir longe para dar voltas, né, para nos perdermos em uma série de angústias, de dificuldades, de dores desnecessárias, de sofrimentos, que ainda que não venham agora, ou não venham nessa vida, mas vão vir numa outra vida, ou no momento posterior, numa idade mais avançada, angústias que nós vamos criando ao longo da nossa vida, e até estava lembrando aqui, né, que quando nós somos crianças ou mais novos, né, nós temos uma certa alegria, um entusiasmo, e a gente vai, né, envelhecendo, parece que essa energia vai acabando. E uma, né, das possibilidades disso, é claro que não é para todo mundo assim, mas é justamente por conta dessas cicatrizes, dessas dores, dessas desilusões, né, às vezes desses sofrimentos que nós vamos criando, e aí, nossa, né, depois a gente olha para trás, o que eu construí? Né, qual é o legado que eu deixei? O que foi que eu fiz nessa correria doida na vida inteira? Então, tem muitas pessoas que se pegam, às vezes, né, numa idade mais avançada, né, às vezes num certo momento da vida, com essas angústias. Por quê? Porque fizeram muitas escolhas baseadas nessas ilusões, né, nas coisas materiais, nas visões materiais do mundo. Então, é interessante, né, a reflexão que Emmanuel nos traz para nós refletirmos sobre essas escolhas, sobre essas portas, essas decisões que tomamos todos os dias, porque são elas, né, que vão nos... Né, quais são as escolhas, as portas, o que a gente está priorizando? É isso que está construindo a nossa vida. E se nós tivermos essa vida, né, baseada apenas no poder, no dinheiro, no status, né, na arrogância, na prepotência, isso vai, em algum momento, nos assombrar no futuro. Por quê? Porque é tudo ilusão, é tudo passageiro. Nós vamos passar pelos mesmos processos, né? Vamos todos desencarnar em algum momento, vai deixar tudo aqui. Alguns vão desencarnar com menos sofrimento, outros com mais, em processos diferentes, mas o ciclo da vida material, ele é o mesmo. Então, o que nos guia, o que nos orienta? É esse ciclo espiritual, mas se for a nossa bússola, né? Se for a porta que nós escolhemos andar. Agora, se for apenas a matéria, é natural que, né, a gente, né, vai perder poder, vai perder fama, vai perder beleza, vai perder todas as coisas materiais, e aí o que a gente vai ter de substância? Né? O que vai nos alimentar o coração? Né? Então, é bem interessante, bem profundo, né, essa reflexão de que realmente, né, só essa visão maior do Cristo, essa visão espiritual, que nos oferece essa abundância, que nos oferece esse crescimento infinito, né? Porque todo o resto é temporário, né? São ferramentas temporárias, processos temporários na nossa jornada. Mas eu vou passando a palavra também para o Alessio, para ele colocar a visão dele sobre esse tema. Fica à vontade, Hugo, Verinha, prazer e honra
ouvi-los e estarmos aqui todos reunidos, que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Pois é, né? Vocês estavam falando aí dessas portas que nos levam aos caminhos da perdição e a gente percebe a importância e a origem de tudo isso, que é a falta de estudo, né? A falta da gente fazer o que nós estamos fazendo aqui, refletindo, estudando a doutrina, ou estudando as religiões, ou estudando que não seja nem as religiões, as filosofias, né? Existem tantos livros bons de filosofia, porque é ela que vai nos dar essa abertura para que a gente cure a nossa falta de fé. Aquela fé cega, aquela fé sectária, né? Que é fanático, né? Fanatismo, não. Aquela fé raciocinada, que vai nos alertar sobre a vida futura, né? Por isso que Jesus, aqui no próprio texto, ele coloca aqui, lá no finalzinho, com ele, Cristo, né? É a porta da vida abundante. Com ele, submetemos-nos aos desígnios do Pai Celestial e nessa diretriz, aceitamos a existência como aprendizado. Aprendizado. Em favor do nosso próprio crescimento para a imortalidade. Por quê? Quando aqui ele já diz a vida futura. A imortalidade nos faz a referência à vida futura. Então não adianta a gente buscar as nossas satisfações, a nossa felicidade na matéria. E essa busca da felicidade, porque qual que a gente aprende quando a gente nasce e vai crescendo? Que a gente nasceu para ser feliz. Então a gente vive em busca da felicidade. Até tema de um filme muito bom aí. A gente vive em busca da felicidade. Só que a gente não, pelo fato de muitas vezes não se preocupar com o lado espiritual, que é onde nos tem esse alerta, a gente vai buscando essa felicidade na matéria, porque é a única coisa que a gente vive, é a única coisa que a gente vê. E se a gente não procura estudar, o que a gente vai fazer com o nosso tempo? A gente vai viver a vida. Ou a gente está brincando, está jogando, está assistindo televisão, assistindo filme, ouvindo música. E o que os filmes, os jogos, as músicas, hoje em dia, mais exalta na gente? O materialismo. Então a gente acaba convivendo que é normal eu querer ser rico, milionário, eu querer possuir coisas. Inclusive teve uma montadora famosíssima aí, de um carro muito famoso, com 3 letrinhas, que chegou na televisão e disse: você só vai ser feliz se você tiver um desse na sua vida. Não sei se vocês recordam, né? Então é isso, é o tempo todo isso na nossa cabeça, né? Que a felicidade está em ter. E o Hugo falou aí do Round Six e tudo mais. Eu, como sou um jovem há mais tempo, para não entregar a idade, né? Digamos assim. Quando ele estava falando das portas, me lembrei lá da época do Serginho Malandro, do Faustão, das portas dos desesperados, né? Que tinham várias portas e a pessoa ia lá e batia, derrubava a porta e não sabia o que tinha depois. E às vezes, né, das opções, uma só que levava a próxima até chegar ao paraíso lá, que a pessoa que seria a ganhadora. Mas é muito difícil, porque no caminho uma porta que você erra te leva à perdição. E na nossa vida não é muito diferente, né? Na nossa vida, a gente bate numa porta dessa, abre e vê a droga. E a princípio, né? Muitos se deixam seduzir pela curtição, por estar na hype ali com a galera, por estar enturmado. Então é uma porta que aparentemente ela te promete coisas maravilhosas. Só que atrás, né, dessa conquista vem o umbral que eles estão colocando aqui. A porta a longo prazo te leva no umbral. Aí você vai na outra porta, tem a beleza, né? Você até comentou, Hugo, da questão da beleza, que é importante a gente cuidar da nossa aparência. Mas o excesso da beleza, a beleza em excesso,
faz com que a gente só viva para isso, né? A gente vê aí até modelos, pessoas lindas naturalmente, exagerando tanto que além de até acabar com a beleza, ainda muitas delas perdem, né, a própria, se não os membros, a própria vida, em muitos casos, né? Também vai levar nesse caminho dessa perdição. Assim, a outra porta é a do dinheiro, é a do poder, a outra é da vaidade, do egoísmo. Então, a gente cai nessas portas, nessas ciladas. E qual que é a importância do estudo, disso que a gente está fazendo, da gente estudar, principalmente no nosso caso, a gente optou pelo estudo da doutrina espírita. Qual que é a diferença quando a gente estuda a vida futura, né? Como a gente está fazendo aqui, como a mensagem de Emmanuel nos traz, né? Que através de Jesus é a porta da sabedoria, da libertação. Por quê? Porque quando a gente estuda isso, é como se a gente conseguisse ver através da porta antes de entrar. Então, olha a importância. O estudo dessa doutrina maravilhosa, ou o estudo, seja dela qual for, através seja da filosofia, seja da ciência, seja das outras tantas religiões que tem, mas todas elas te levam para o caminho da sabedoria, da luz. Então, não seria muito mais interessante, a hora que eu olhasse nas 4, 5 portas, só aqui é vaidade, onde ela vai me levar até lá, está um umbral atrás. Aqui é a droga, atrás da droga está o umbral. Aqui está o poder, né? Atrás do poder, daquele que assim, eu sou o maioral, mando em tudo e todos, está o umbral também, que já está reservado. E aqui está o caminho que vai me levar para um paraíso. Se tivesse a porta toda transparente, aí fica mais fácil da gente optar. Vai ter muita gente, né, de nós, que mesmo olhando, vai preferir ainda o caminho. Ah, mas o poder é tão bom, né? Mesmo assim eu vou fazer um teste. Tudo bem. Paciência. Mas fica mais fácil da gente entender. E aí é onde a gente muda. Aí é onde a gente evolui. Aí é onde a gente começa a ser uma pessoa melhor. Porque se eu sei que atrás daquela porta ali do materialismo vai me levar para um umbral, poxa, eu vou nessa daqui então. Ah, não tem todos aqueles deslumbres da vida material que as outras portas têm? Pode até ser que não tenha. E por que não teria, né? Porque dá para a gente também correr atrás da matéria e ainda assim se espiritualizar. Não quer dizer que não tenha. Mas mesmo que não tenha, eu vou ter a consciência que todas aquelas outras portas vai me levar por algo bom, passageiro, algo curto, algo que não é real, algo que não é verdadeiro. O que é verdadeiro é esse caminho da evolução aqui. E aí a gente vai passando pelas portas. Às vezes, a gente vai ver, vai ter uma cobra atrás da única porta que me leva para a salvação. Mas eu estou vendo que atrás dela já tem um médico me esperando, o antídoto, que é Jesus, né? Então, o que isso significa? Puxa, não tem outra forma de eu chegar no paraíso sem passar por esse desafio. Mas eu vou com coragem porque eu tenho fé no meu doutor que está logo atrás. Mesmo que esse desafio eu seja picado pela cobra, eu já estou vendo a solução ali. Então, com essa sabedoria, com esse estudo que a gente vai fazendo e vai tentando adquirir, vai nos dar essa consciência de escolhermos as portas corretas que vai nos levar no caminho da evolução, que é o que importa. Certo, Verinha? Ah, sim, com certeza, né? Pode continuar, tá? Conversando, que tá muito bom falando, né? Refletindo. A porta da. Precisamos abrir essas portas, né? Primeiro, a porta do nosso coração, como o José Carlos de Luca nos falou muito bem na mensagem, né? A porta do bom pensamento, das boas ações, a porta do auxílio, da empatia, né? Do perdão,
que para nós ainda é tão difícil, né? Então, há muitas portas mesmo, como vocês falaram, e todas elas que Jesus, né, está ali conosco. Não a porta como no capítulo 18, né, muitos são chamados a porta da perdição, que essas ilusões, essas coisas que alimenta em nós, né, algo, como vocês bem colocaram, escolhas efêmeras, né, que vão passar mesmo. E, como vocês bem disseram, não temos como escapar. Nós vamos passar pela porta do plano espiritual. Todos nós viemos por essa porta e vamos retornar por esta porta. E é a nossa verdadeira pátria, né? Nós achamos assim, estamos tão envolvidos aqui no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, nas nossas mazelas, nos nossos interesses, que a gente esquece que nós não somos daqui, que aqui é só uma passagem, é só uma estação, né? Como em muitos textos colocam, nós estamos numa estação. É uma passagem, uma pequena ainda, em relação a tantos, né, que nós temos que passar. Então, é bem pouco mesmo. E que a gente possa estar buscando, aproveitando, né, essas oportunidades. O Alessio gosta de falar daquela rainha, né, do capítulo 1. Hoje eu vou trazer ela, né, para o nosso bate-papo, porque ela também, ela entrou nessa ilusão, né? E quando ela adentra a porta espiritual, quando ela chega no mundo espiritual, ela se dá conta, né, de que tudo aquilo não a acompanhou nem no enterro, nem na morte. Então, para que a gente perceba mesmo que nem durante a morte, até o último sopro, talvez a riqueza, a beleza, né, a fama, pode ser que esteja ali. Passou disso, acabou. E temos também aquela... eu já vou fazer minhas considerações, tá, Lécia? Que eu sei que o Lécia está olhando no relógio. Temos aquela passagem, né, do rei da Grécia, agora me fugiu o nome dele, é alguma coisa grande. Alguém lembra? Deixa eu ver se a espiritualidade assopra, né? Alexandre o Grande, assoprou mesmo. E dizem que Alexandre o Grande, né, quando ele estava para fazer a passagem dele, ele chamou algumas pessoas que ele queria como fosse o seu enterro, né? Que ele queria que colocassem as suas joias, todo o seu dinheiro, tudo assim no caminho do cortejo, né? Como era da época, né? Faziam o cortejo, que as suas mãos fossem para fora e que os médicos o levassem, os médicos da época, né? Aqueles que estavam ali cuidando da saúde da população na época. E aí foi perguntado por quê. Aí ele disse: todas as joias, os meus bens, para que fique bem claro que nada a gente leva, que nada a gente carrega. As minhas mãos para fora, para dizer que realmente nada vai conosco. E que os médicos vão me carregar para dizer que, por mais que a gente saiba, por mais que eles tenham conhecimento, não são maior, né, do que o conhecimento de Deus. Então, veja que a gente tem essa consciência, né? Podemos, como vocês bem colocaram, podemos batalhar, sim, lógico, né? Pela nossa evolução espiritual, pela nossa evolução material, intelectual. Nós estávamos comentando antes de iniciarmos, né? Sobre os estudos, que isso é fundamental, é uma ferramenta, né, que nos dá, como vocês bem colocaram, para a gente compreender, né, as nossas dificuldades, os nossos desafios, compreender até que tudo vai ficar, mas o intelectual que a gente precisa desenvolver, precisamos dessa asa, né,
para desenvolver essa parte intelectual, mas que tudo isso é o que vai nos acompanhar, aquilo que nós vamos levar, que é o que nós adquirimos como pessoa. E o resto, né, demais, né, que a gente teve aqui para uma vida confortável, vamos dizer assim, que é claro, é louvável que a gente batalhe por uma vida confortável, mas que a gente tenha consciência de que vai ficar. Porque Jesus nos disse, né, onde estiver seus tesouros, lá estará o seu coração. Então, que a gente tenha os nossos tesouros, né, na nossa melhora, na nossa transformação, nossa condição moral, no nosso intelecto, para que o nosso coração acompanhe, para que também a gente não fique preso, né, a essas condições, para não fugir do tema e entrar em outro, né, mas que a gente tenha, né, a certeza de que porta estamos batendo, como no capítulo 25, né, bata e a porta se abrirá. E nós vimos hoje que elas abrem mesmo, né? Dependendo da porta, com maior facilidade, né? Até puxam a gente. Então, que a gente tenha muito cuidado mesmo com essas portas da ilusão e que a gente siga, né? É a porta que está ali, né? Jesus, que ele veio trazer todo o seu ensinamento. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Hugo, Alessio, aos companheiros, fiquem todos com Deus, e que a gente possa, né, estar abrindo as portas, né, da solidariedade, da compaixão, do perdão, da amizade e do entendimento. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Assim seja, graças a Deus, Darinha. Também não vou me estender muito para ouvir mais um pouco do Hugo. E, assim, essa questão que vocês colocaram também faz com que a gente até, através do estudo, né, que a gente aceita e entenda, muitas vezes, quando a porta que a gente quer abrir a qualquer custo, ela se fecha. Então, muitas vezes, quando a gente deixa de ganhar na Mega Sena, que a gente, né, todo final do ano ali, pelo menos, ou todo mês, né, toda semana, algumas pessoas querem ganhar dinheiro de qualquer jeito, se ver livre, e a gente não ganha. Aquela promoção que a gente tanto almeja, que a gente fica bravo quando não é com a gente e foi outra pessoa no lugar, aquele relacionamento que de uma hora para outra parece que se rompe, que não existe mais, muitas dessas portas que se fecham são livramentos. Porque certamente a espiritualidade sabe melhor do que nós o que nós faríamos com aquela porta aberta, escancarada, bonita, né? Então, quando a gente tem esses esclarecimentos, a gente aceita melhor essa condição, que não é no nosso tempo, né? É no tempo de Deus, de Jesus, da nossa espiritualidade, que nos ajuda. A gente não pede nas nossas orações, né, para que nos proteja. Então, muitas vezes, uma porta que se fecha é justamente a proteção que a gente precisa. Então, nós temos que acreditar mais, ter mais fé na vida futura e em nós, em Jesus, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, amo, né, incondicionalmente, mas quando acontece alguma coisa, a gente briga com Deus, briga com Jesus, a gente não confia tanto assim. E aí é onde a gente sofre, né? Que a falta da nossa fé está diretamente ligada ao sofrimento. Quanto mais fé eu tenho, mais esclarecimento, mais esclarecido eu estou, menos eu sofro diante das situações que nos carregam, né? Então, até essas situações em que nos são negadas, aparentemente, pelo menos no começo, elas nos servem de lição como aprendizado. E para fechar e ilustrar isso que eu estou falando, eu vou ler não sei se foi uma entrevista ou uma conversa que Chico Xavier falou essas seguintes palavras.
Eu tive muitas portas fechadas em minha vida, mas o tempo me mostrou que elas só estavam me protegendo dos lugares que eu nunca deveria entrar. Então, quantas pessoas, né? Quantos de nós também não tivemos a ajuda e auxílio do plano espiritual para fechar essas portas da perdição, né? Até que a gente tenha, quem sabe, condições de obter algo dessas matérias, né? Mas que tenhamos consciência do seu uso, né? Eu até já falei aqui em outros tempos que a gente confunde muito posse com propriedade, né? Então, às vezes, a gente, através do trabalho, do esforço e dos bens que a gente adquire na matéria, que é importante, como a gente já falou aqui, mas que a gente não confunda posse com propriedade. Quando eu compro uma casa, um carro e ponho no meu nome e pago, não quer dizer que eu sou proprietário, porque se eu fosse, quando eu morresse, eu levava comigo. Mas se eu, como que é uma coisa é minha, se quando as estalar de dedos amanhã eu morro e vai ficar tudo aí e passa para outro. Então não era meu. Eu adquiri a posse, porque o proprietário é Deus. Ele que é o criador de tudo. Então nós adquirimos temporariamente, se formos colocar em comparação à imortalidade, adquirimos temporariamente por pouquíssimo tempo a posse de algo que temos na matéria. Assim é, não só com os bens materiais, mas com emprego, né, com os nossos cargos, com os nossos relacionamentos. Nós não somos dono de nada, de ninguém, mas nós estamos compartilhando ali por um tempo a nossa existência. E assim é com tudo em nossa vida material, na matéria, né? O que nós somos de fato proprietário é da nossa consciência, é daquilo que nós fizemos em vida, das nossas atitudes, das nossas ações. Como a Verinha bem colocou, é a porta do meu coração que eu tenho que colocar tudo ali. Porque quando nós formos para o outro lado, é essa porta que vai se abrir. E aí vamos ver tudo que tem dentro de nós, que é a única coisa que a gente leva dessa vida está gravado ali na nossa, né, consciência e no nosso coração. Então, pensemos nisso. Eu vou agradecendo também a todos os nossos amigos que nos acompanham aqui agora ao vivo e também os que vão entrar no programa gravado. Verinha, meu amigo Hugo de sempre, muito obrigado pela presença e a todos uma ótima semana e até a próxima. Convido o Hugo, então, a fazer também os seus esclarecimentos finais e já nos brindar e prestigiarmos aí com o seu encerramento e as suas vibrações. Obrigado, Hugo. Eu agradeço a oportunidade, dando um abraço a todos, e você comentou algo que ficou aqui ao longo do programa na minha mente, que até daria um tema de um outro programa, mas eu vou ser breve aqui, que é a questão, né, de que nos vendem de que nós viemos para ser felizes. E aí, por isso, nós acreditamos que eu posso ser feliz passando por cima de todo mundo. Que não importa, né, se eu tiver que prejudicar a Verinha, a Alessia ou qualquer outra pessoa, se eu estou sendo feliz, está tudo bem. E essa é uma ilusão muito grande, né? Essa é uma das principais portas que nós nos entramos e nos esbaldamos e depois sofremos. Porque se, né, em algum momento na minha jornada, né, eu tiver que escolher isso, é melhor, né, e aí que tem que nós buscarmos essa maturidade para termos esses olhos de ver, para falar, não, peraí, né, é algo que vai fazer benefício para mim, mas vai prejudicar o Alessio, né, eu não posso tomar essa decisão. E aí é uma das coisas mais difíceis que nós temos, que requer maturidade para todos nós, ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente desenvolver, né, essa maturidade para saber a minha felicidade não é garantida, não é absoluta, não é passando por cima de todo mundo, e muitas vezes é até melhor, por mais que doa, eu ser infeliz, ou, como a Alessio disse ali, tomar um monte de portas fechadas, mas eu não machucar ninguém. Porque aí essas portas podem se abrir no futuro. E muitas vezes a sociedade, né, nos vende e nos fala, não, passa por cima, o que importa é o fim, não importa os meios. Vai, conquista, né,
atropela, né, concorrência, pode fazer, se ninguém vê, está tudo bem, e aí nós, né, cometemos uma série de atrocidades, entramos por essas portas, né, essas ilusões, e nos vemos nos labirintos sem fim de sofrimento, porque nós acreditamos que nós podemos ser felizes, independente, incondicionalmente, não é assim que a vida espiritual funciona. Então, através da filosofia, como a Alessia disse, né, das reflexões da doutrina espírita, de outras religiões, vamos aprendendo aos poucos, né, que a felicidade não é dessa maneira incondicional. E muitas vezes, né, por mais que doa para todos nós vamos sim ter uma vida sofrida, uma vida difícil, ou limitada em algumas circunstâncias, porque nós, né, estamos amadurecendo e não, né, vamos tomar essas escolhas que vão causar dano ao próximo. E quando conseguirmos isso de uma maneira, né, consistente ao longo da nossa jornada, aí nós estaremos já num processo mais avançado de evolução, né, sabendo dar a prioridade à felicidade de todos, né, das pessoas ao meu redor, né, a própria renúncia do que a felicidade em si, porque aí nós estaremos mais maduros, mas enquanto ainda formos, né, essas crianças muitas vezes mimadas, não, a minha felicidade, eu quero tudo, eu posso tudo, né, nós continuaremos sofrendo, porque a nossa, né, prioridade não está de acordo com as leis divinas, né? Então eu achei bem interessante esse tópico, né, esse ponto que a Alessia colocou, que, né, é algo para se pensar, quanto a gente consegue renunciar, né, portas extremamente atraentes, mas que vão causar dor às pessoas ao nosso redor também, né, e indiretamente a nós também, mesmo que não a curto prazo, né, mas diante né, dessa reflexão, desses comentários, eu agradeço novamente a oportunidade, mando um grande abraço a todos que estão ao vivo, que vão nos acompanhar ao longo dos próximos dias, vão assistir o programa. Eu vou convidando a todos a sentir à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos numa corrente de paz, de amor e de fé, sentindo a presença de nossos amigos espirituais, e vamos agora num abraço coletivo, numa vibração positiva, elevando o nosso pensamento, envolvendo todo o planeta Terra em muita luz e muito amor, a toda a humanidade, tanto do plano físico quanto do plano espiritual, a todos os países, povos, regiões, religiões, sociedades, principalmente aqueles que se encontram em conflitos, em guerras, em situações políticas, econômicas, sociais difíceis, que encontrem amigos espirituais, amigos encarnados que apoiem essas sociedades, esses povos, para que se reergam, se reconstruam com uma visão espiritual, com uma visão mais organizada da vida. Vamos vibrando pela pátria brasileira que nos acolhe, por todos os estados, por todas as religiões, em especial pela cidade, pelo bairro onde moramos, pelo nosso dia a dia, pelos vizinhos, pelo trabalho, pelos aqueles que encontramos nas ruas, aqueles que encontramos nos hospitais, passando todos os tipos de dificuldade, aqueles que estão sem esperança, sem fé, que a luz do Senhor se faça presente nesses corações, mostrando que a vida não é apenas a matéria, não é apenas as dores, as situações que passamos nesse mundo, mas que há muitas coisas além, há muito mais em nós do que o nosso corpo representa. Assim, vamos vibrando pelo nosso lar, por aqueles que nos magoam, que nos ferem, que nos causam dificuldades ao longo do dia a dia, ao longo da nossa jornada, que todas essas pessoas sejam amplamente abençoadas. E vamos pedindo licença para vibrar por nós mesmos, crianças espirituais que somos, aprendizes do Mestre Jesus Cristo, tentando encontrar nosso caminho, a amadurecer nosso coração, deixar de lado as nossas visões distorcidas da vida, das coisas, da realidade do mundo. Que o Senhor possa nos guiar, nos orientar ao longo da nossa jornada de vida. E assim vamos deixando vibrações em aberto, para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário. E vamos renovando o nosso compromisso de estarmos refletindo, trabalhando, buscando servir, buscando apoiar o próximo, estudar, para que possamos
sair dessa encarnação um pouquinho melhores, um pouco mais amadurecidos, um pouco mais conscientes das leis divinas, mas que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. E muito obrigado novamente pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Nós que agradecemos, né, Alessio? Obrigado mesmo. Que Jesus te abençoe. Alessio também, vibrações de muita luz, de muita paz, em forma de rosas multicoloridas. Vamos entregando na mão do Hugo, na mão do Alessio, dos companheiros que também estão aqui conosco, que entrarão também no programa gravado. Vibrações de muito amor e que a gente possa estar refletindo, né? Obrigado mesmo por essas portas abertas e pelas fechadas. Muito obrigado. Obrigado a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.